Fala pessoal, e aí, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto que não tem como, se você trabalha com comunicação ou marketing, se envolver, que é mídia. Mais precisamente, mídia digital, mídia de performance. Eu estou aqui com uma das maiores referências do mercado, Rafael Montalvão, foi diretor de marketing no Magalu, diretor de marketing na Netshoes e hoje está na indústria farmacêutica, está se desafiando, está aprendendo um novo mercado. A gente vai falar sobre isso. Eu e o Montalvão trabalhamos juntos por 7 anos no Magalu, então aprendi demais. Na época eu era do marketing offline, na época existia isso, né? Tinha o marketing online e o offline, mas houve uma unificação e eu tinha muito contato lá com eles. Fizemos alguns projetos juntos, como a transmissão da Liquidação Fantástica, que foi o primeiro live commerce do Brasil. E hoje a gente vai falar sobre essa disciplina que, independente da área de marketing que você trabalha, você precisa entender e eu vou te explicar o porquê. Montalvão, muito obrigado por estar aqui, um prazer. Você é uma grande referência para mim. E planejamento de mídia envolve muito custo, projeção, análise de histórico. Mas se você tivesse que dizer por onde que começa um planejamento de mídia, qual seria a sua resposta? Primeiro, obrigado por estar aqui. Acho que obrigado pelas palavras. Acho que de fato a gente teve uma boa experiência junto, trabalhamos bastante e fizemos coisas legais. Acho que a história Magalu e Netshoes, o varejo em si é uma escola, né? A gente sai de lá com uma bagagem imensa. E quando a gente fala de planejamento, o varejo em si ele desafia muito o planejamento, porque você tem uma linha de planejamento já definida do orçamento do ano todo. E você usa aquele orçamento para você fazer a projeção de investimento, porque na maioria das vezes você usa o head cost, que é o percentual do investimento sobre tudo que você vende. Uhum. Então, poxa, eu tenho lá um percentual de 1% de tudo que eu vou vender, 1% tem que investir em mídia. A partir daquilo ali você começa a definir como que você vai usar aquele menor dinheiro para gerar melhor retorno para a companhia. Então, a pilotagem da mídia, por exemplo, no varejo, ela é muito dedicada a uma performance. Então, tipo, você tem que fazer o feijão com arroz bem feito e depois você desafiando fazer outras coisas melhores. Quando você vai para uma área de leads, você tem uma outra tipo de dinâmica. Você tem que fazer um planejamento mais pensando no longo prazo. Você tem como eu consigo trazer aquele retorno que vai me gerar mais usuários depois para minha base para que eu continue tendo base dentro do negócio. Quando você olha para um negócio da indústria, eu preciso mais comunicar. Eu preciso gerar mais pessoas sabendo do que eu quero vender. Isso vai desafiando também seu planejamento. Acho que uma das coisas importantes também é você sempre olhar a sua sazonalidade. Na maioria das vezes, os segmentos têm seus meses de grande destaque. Trabalhei, por exemplo, muitos anos no Magalu e o grande destaque era, de fato, a liquidação fantástica até o surgimento da Black Friday. Então eu sou um cara antes da Black Friday, então eu sou também. antigo. Sou antigo. Quando surge a Black Friday, muda a sazonalidade, cria-se uma nova data. E aí você tinha Dia das Mães, que era uma grande data, e a liquidação fantástica com o Natal. E aí você passa a ter Dia das Mães, Black Friday, Natal e uma redução da famosa liquidação fantástica. Na Netshoes você tinha um outro comportamento diferente. O Dia dos Pais era uma data extremamente relevante, exatamente porque é um comportamento mais fácil você indicar um produto para um pai. Você sabe que time que seu pai torce, você sabe que se ele pratica algum esporte, você sabe se ele gosta de algum esporte. Então fica muito fácil você entregar um presente, diferente da mãe. A mãe é mais difícil. A mãe ela não torce para um time na maioria das vezes. Ela faz uma atividade física, mas poxa, ela faz outras atividades. Ela é muito mais complexa de você conseguir. O pai, você tem meio uma característica, tem um padrãozinho ali. Isso facilitava e os itens eram mais vendidos nesse sentido na Netshoes por conta da aderência do ambiente esportivo. Então, tipo, meu pai torcia pro Palmeiras, então era facilmente eu desse todo ano uma camiseta do Palmeiras para ele. Eu não ia errar nunca o presente. Então, eu ia gostar sempre. Então, essa sazonalidade também é um efeito importante. A outra é você saber quais são as mídias que você vai usar durante o ano. Então, você tem a gente falou bastante lá de topo de funil. Então, poxa, quais são as composições do seu investimento que você vai fazer por funil? Então, quanto você vai fazer por topo, quanto você vai fazer para o meio, quanto você vai fazer para o final, quanto você vai fazer para a consideração. E a outra é a questão do apetite. Então, poxa, estou no momento que eu preciso manter minha posição no mercado ou não? Estou no momento que eu preciso ganhar share de mercado. Então, isso vai ter que abdicar de eu abrir mão, talvez, uma rentabilidade do meu negócio para fazer
frente aos meus concorrentes e crescer. Então, essas variáveis eu acho que vão mudando muito o planejamento. E tinha uma passagem que a gente sempre olhava, que eram as 3 regrinhas, por exemplo, no e-commerce, para um negócio acontecer, que o Edu falava muito, que era tráfego, conversão e ticket médio. Essas 3 variáveis eram as fundamentais para ver se o seu negócio está indo bom. Se está faltando tráfego, ou seja, está faltando visita, a gente brincava que a culpa era do marketing. Uhum. O marketing ia trazer visita. Se a nossa conversão estava ruim, na maioria das vezes a gente não estava tão bem precificado, ou a gente estava com problema de logística, com prazo mais dilatado. Então, na discussão, às vezes era o time comercial que levava paulada sobre isso, a gente cobrava sobre o time comercial. E o ticket médio era uma junção entre os dois. Uhum. Poxa, eu teria que ter um portfólio bom de produtos para aumentar meu ticket, que a consequência disso fazia que eu tinha um resultado menor. Mas essas 3 variáveis eram que definia se a gente ia bater ou não ia bater o resultado. Então, se eu tinha um volume de visita baixo com uma conversão alta, poxa, eu não ia conseguir chegar na minha meta. Se eu tivesse uma visita alta e uma conversão baixa, provavelmente eu também não ia conseguir chegar na minha meta. Mas se eu tivesse uma conversão alta e uma visita baixa, mas um ticket médio muito alto, talvez eu conseguiria chegar numa meta. Então, a gente fala muito desses dados aqui, mas o planejamento do marketing está muito relacionado a como você vai olhar a fotografia do ano e como você vai direcionar ele. Óbvio que tem um monte de variáveis que pode acontecer durante o ano e mudar o negócio. Uhum. A gente teve uma mudança recente da pandemia, que fez com que toda a empresa, por exemplo, no caso do Magalu, tivesse que tirar todos os seus investimentos que estavam no offline e aplicar eles no online, porque você não tinha mais loja aberta. Você continuava fazendo mídia TV em massa e tal, mas você tinha outros investimentos que você usava na loja que você poderia deslocar eles dedicados ao mundo online. Então isso fez com que a gente tivesse uma mudança significativa. Mas acho que são coisas que a gente... o planejamento está muito baseado nos dados que você vai ter para trabalhar e como você vai usar eles durante o ano. Então... Eu acho que em toda a sua resposta tem uma coisa que é em comum e a gente vem falando aqui nos conteúdos que a gente vem produzindo, que é o cara de marketing tem que entender muito de negócio. Muito de negócio. A gente... mas aí eu tenho que fazer uma pós, um MBA. Não, cara, você precisa entender o seu negócio, que problema que ele resolve para o usuário, a sazonalidade do seu negócio. Um cara de mídia que não entende de ticket médio, o quanto que isso influencia, o quanto que isso, às vezes, é melhor você vender menos, mas com um preço maior e apresentar isso como racional. Você sai daquela bolha do tipo, não, cara, entendi, isso aqui, isso aqui me deram o budget lá, deixa eu fazer um planejamento de mídia. Não, mas espera aí, deixa eu entender o negócio, né? Isso gera muito mais valor. Eu tenho batido muito nessa tecla porque eu acho que você fez publicidade e propaganda, eu fiz também. Cara, por 4 anos não tem uma aula de business, zero aula de business. E espero que tenha mudado hoje, mas o quanto eu senti falta de entender sobre negócio, como negócios crescem, como são definidos um problema para um usuário, que resolve o problema do usuário, porque business dão prejuízo para depois dar lucro. Então esse entendimento eu fui perceber tarde na minha carreira, e depois que eu comecei a ler vários livros sobre, a gente falou aqui hoje sobre o Sonho Grande, mas vale ler a história do Alibaba, a história do Airbnb, Empresa Feitas para Vencer, do Jim Collins, Winning, do Jack Welch. Quando você entende esses livros, você vai falar com o Edu Galanternick, por exemplo, você entende 1000 vezes mais a cabeça do cara, e aí você não fica causando aquela confusão do tipo, nossa, mas por que ele tá falando isso? Porque, cara, a maioria do business, ensinamento de business é baseado em mente. É baseado assim, o que aquele business fez para crescer, e aí depois se replica aquilo, né? A gente estava falando hoje sobre o business você estava me contando da Vitacom, né? Que aprendeu com o business nos Estados Unidos e trouxe para cá e mudou a lógica de se construir prédio. Então acho que isso o cara de marketing, qualquer área, estude business, porque não existe ilha. Eu tenho falado muito isso. O marketing não é uma ilha, o marketing é refém do business e faz que o business pede. E tem um negócio, Matheus, que de fato, quando a gente olha, por exemplo, as referências que nós tivemos, e elas são extremamente importantes. Então, acho que você participar e estar próximo de pessoas que possam te ensinar vai te dar uma bagagem cada vez mais. Então, eu tive a felicidade de trabalhar com inúmeros líderes aqui que me ajudaram muito. Thiago Flores, Francisco Donato, Ilka Sierra, Destino O'Hara, Eduardo Galanternick, Frederico Trajano, Fabrício Garcia. Se você está aqui, tem Luiz Helena, Camila Nunes, Luiz Helena.
que a gente teve o prazer de participar de reuniões ou conviver. Cada reunião, cada negocinho que você participa, cada conversa que você traz ou participa com esse tipo de pessoa, você ganha um algo a mais. Não. Isso ajuda muito. Então, quando a gente, poxa, vai para uma reunião, se dedique naquela reunião. Porque alguma coisa ali vai te gerar valor. A gente fala, poxa, não, mas não tá, você está falando no assunto de logística. Tipo, Mas vai vai entrar. gerar muito A valor. gente teve um problema uma vez da greve dos caminhoneiros. É. Como que eu faço com a mídia? Sendo que o meu prazo já ter dilatado. O que eu faço com a comunicação para o meu consumidor? Eu tenho que avisar o consumidor que eu tô com prazo dilatado. E quem comprou vai querer devolver. Então, ou seja, isso envolve mídia. O time de mídia tem que participar dessas conversas. Tem que entender o que está acontecendo nesse negócio. A gente, às vezes, poxa, não precisa olhar o prazo de entrega, porque isso não tem nada a ver com o que eu vou comprar na home do YouTube. Cara, tem total a ver. Total a ver. Se você tiver com prazo dilatado, tipo o que a gente fala de 12 dias de entrega, não adianta nada você fazer uma home do YouTube super bonita, convidar um super artista, falar com preço legal, mas o cara vai ter 12 dias para entregar. Não vai vender. Não vai vender. Eu lembro que quando eu cuidava dos filmes que iam pra TV, a primeira pergunta que o Fred fazia, a Luiz Helena também, quando viu o filme, o produto tá na loja? É isso, não adianta fazer a comunicação linda, porque no final, a minha mensuração de sucesso lá era ROI. E se o produto não tá na loja, vai dar ROI como? É impossível, né? E eu sempre falo, esse ponto que você falou, eu vou pegar um gancho aqui, porque ele é muito interessante, principalmente quem tá ali no estágio inicial da carreira. O sucesso dessa fase, e claro, cada um tem a sua situação financeira, as suas obrigações, o ponto não é esse. Mas se você tiver opção, foque, escolha a empresa que você vai trabalhar, ou escolha mudar de emprego, eu estou num emprego, vou para o outro, não pelo salário, mas pelos líderes que estão lá. Hoje, olhando em perspectiva, eu ter a oportunidade de ter o Fred na minha mesa quase diariamente, ver o Luiz Helena, ver a Ana Paula, que está presente inclusive na nossa comunidade. Essa base formadora, quando você olha para trás e fala, cara, eu fiz um MBA e me pagaram. Exatamente. Essa era a lógica. Mas quando você está ali, até pela imaturidade que você tem, às vezes você não percebe o valor daquela reunião ali. E tem desafios. Eu tive que tomar uma decisão na minha vida que foi extremamente importante. Eu comecei em Ribeirão Preto, no Magazine Luiza, como estagiário. Minha primeira chefe foi a Maristela, que formou uma boa base ali de colaboradores para o Magalu. Eu brincava que ela era uma categoria de base. E eu tive que tomar uma decisão na minha vida em que sair de Ribeirão Preto e ir para Jundiaí, porque o e-commerce ia lá e tinha uma oportunidade, uma vaga de trabalhar com mídia digital. E eu sempre tive o sonho de trabalhar com mídia. Eu tive que arriscar. Se eu fosse olhar financeiramente, meu salário empatava com o que eu tinha em Ribeirão Preto. Eu saía da casa dos meus pais e tive que ir para uma casa para dormir num apartamento dividido com os amigos meus, com um sofá na sala. Mas foi uma decisão extremamente importante para minha carreira. O que isso fez com que todo o meu trajeto no digital pudesse ser alavancado naquele momento. Porque ali eu tive a convivência com pessoas que estavam fazendo aquele negócio acontecer na época do e-commerce e do Magalu expandir. Então, acho que essas decisões a gente, às vezes, fica em dúvida, mas elas são extremamente importantes para quando a gente olha para trás, né? Em 2010 eu fiz a mesma escolha, saí de Franca para morar em São Paulo, dividindo apartamento, era 1 hora para ir, 1 hora para voltar, mas hoje, essa base que eu tive, a convivência, as pessoas, o que eu vi acontecer, transição de CEOs, transição de modelo de negócio de lojas físicas para plataforma, como isso é importante. Então, se você está no início da sua carreira, cara, vê se o seu foco está no salário, às vezes, eu tenho vontade de trabalhar com isso, ou se você está olhando também para esse fator que é quais as lideranças estão lá e que tipo de ambiente que eu vou conviver, porque isso, no longo prazo, vai te dar um ROI que você não tem ideia. E o espaço, né? Por exemplo, se a gente olha... E o livro do Sonho Grande, da galera do 3G Capital, mostra muito isso. Que, tipo, cada vez que ia crescendo a equipe, ou os negócios, ia abrindo possibilidade de você se deslocar para outras empresas do grupo, mesmo que você não entendesse daquela indústria, mas que você também ia galgando espaço. Eu entendia que quando eu estava num ambiente ali de Ribeirão Preto, a gente entendia muito o ambiente físico, da loja física. E quando eu via a oportunidade de ir para uma mídia, era para um e-commerce, para um negócio que estava começando. Então, às vezes, a gente tinha uma autonomia, uma vantagem de poder fazer as coisas,
muito mais rápida e aprender mais rápido. Então, às vezes, você vai ter essas decisões na sua carreira que você tomar a decisão, poxa, talvez aqui não é o glamuroso do momento, mas é um negócio que vai crescer lá na frente. Então, a gente hoje está num desafio do setor farmacêutico, que é um setor que é muito tradicional, que tem os seus modelos, tem suas regras, mas tem ainda muito espaço quando a gente olha para fazer muita coisa diferente. Então, quando eu tomo a decisão de, poxa, sair 20 anos de história lá no Magalu para ir para um outro segmento, é de fato pensando nessa vertente. Então, tipo, o que eu posso levar de bom para lá e o que eu posso aproveitar de lá para fazer algo diferente que ninguém nunca fez. Então, a gente vai falar bastante dessa mescla de indústrias aí em breve, porque isso eu acho que eu valorizo bastante também, porque somente com o passar do tempo, quando você fica experiente demais num setor, você fica até confiante demais. Exatamente. E você perde aquela vibração, aquele olhar de estranheza. Mas a gente vai falar disso em breve. Bom, Talval, você falou que você tem uma crença que o profissional de mídia é um profissional criativo, enquanto a crença de mercado é que o profissional de mídia é um profissional analítico. Me explica essa sua crença. Ela está muito baseado nos acontecimentos que nós fizemos. Então, a gente sempre se provocava por ser menor no segmento, na época, eu tinha que fazer coisa diferente. Não podia fazer o mesmo do mesmo, porque financeiramente eu não tinha competição, não tinha orçamento para competir. Então, ou eu tentava fazer algo diferente, que ninguém estava olhando, ou a gente ia para a briga, mas sabia que ia apanhar. Então, a gente foi para o caminho de, poxa, vamos fazer coisa diferente. Um dos exemplos, a gente viu lá atrás que quando teve a terceirização dos aeroportos no Brasil, em que teve a venda deles para grupos administrarem, começou a surgir uma nova oportunidade de mídia. Tanto a oportunidade de mídia física dentro do ambiente do aeroporto, como também a digital, através do advindo do Wi-Fi disponibilizado nos aeroportos. A gente viu ali que a gente tinha uma oportunidade, a gente tinha que lançar o nosso aplicativo, e a gente tinha um aplicativo que a gente usou uma estratégia que tinha sido muito positiva da Netshoes, que era uma estratégia de dar internet grátis para o cara navegar no app, e a gente viu que, poxa, como que eu faço isso também em outros ambientes que o cara não vai ter navegação grátis? Vamos olhar os aeroportos, tinha liberado os Wi-Fi, fomos atrás deles, fizemos a negociação e conseguimos a divulgação de mídia. Então, o usuário, para ele entrar no Wi-Fi grátis, ele tinha que baixar o app do Magalu. A partir desse momento, ele liberava o Wi-Fi grátis. Então, ou seja, a gente teve que ser criativo, a gente teve que pensar numa forma diferente de eu ganhar uma instalação de app. Então, tudo isso, quando a gente olha, poxa, mas o que isso tem a ver com a métrica de mídia, de CPI? Poxa, tem muito a ver. Mas tem a ver com como você se desafiar a sair do seu modelo para você criar um outro modelo que não existe. Legal. A gente falou do case de Cannes que a gente teve com o Deezer e com Conta esse case, que eu acho ele muito interessante. E com a Ogilvy, que a gente tinha um desafio, poxa, de ganhar, aumentar a venda da categoria de instrumento musical. E o Magalu não era reconhecido como setor da venda de instrumento musical. A gente estava no momento da pandemia, que as pessoas estavam reclusas em casa. E a gente já tinha trazido essa ideia antes, a gente tinha meio segurado um pouco ela. Só que naquele momento a gente falou, puta, agora é o momento certo talvez de usar essa ideia. Que também é uma outra fase que a gente usa bastante, que a Ilka sempre falava, que as ideias amadurecem. Então, às vezes a gente acha, puta, aquela ideia talvez ela não é para aquele momento. Ela vai alguns anos, ela vai. E ela passou alguns meses, ela serviu para aquele exato momento, porque a gente queria divulgar a categoria de instrumento musical, e a ideia consistia em a gente criar um shopping de produtos dentro de uma plataforma de streaming de música. Então, a gente usou a parceria junto com o Deezer e criamos um formato em que a pessoa ouvia a música, e a partir do momento que ela estava ouvindo a música, era mostrado para ela quais eram os instrumentos musicais que eram trocados naquela música. Irado. Se ela queria comprar aquele produto, ela clicava no botão, ia direto para o app do Magalu, comprava o produto. A gente teve um crescimento de 150% na venda da categoria, a gente se transformou em uma referência para o segmento, mais players entraram dentro da plataforma do Magalu para vender instrumentos musicais, várias conexões surgiram, várias empresas começaram a procurar a gente para querer fazer mais trabalho com a linha musical, e a gente conseguiu ganhar o Cannes, o primeiro Cannes do Grupo Magalu. Foi algo que a gente... Com uma ideia de mídia. Com uma ideia de mídia. É por isso que eu falo, pessoal, isso me inspirou muito, essa
essa criatividade tem que estar presente em todas as áreas, né? Mas às vezes a gente se coloca num lugar que assim, eu sou mídia, eu sou analítico. E a gente cria essa crença que eu sou mídia, eu sou analítico. E no final do dia, acho que a maior definição de mídia é trazer a pessoa certa pelo menor custo possível. O como é... Hoje você tem uma infinidade de formatos, mas você pode ter uma dupla infinidade de formatos, você pode criar esses formatos. Exatamente. A conexão dos formatos, ou mudar esses formatos, acho que esse para mim, é o grande segredo da mídia. E aí vem a importância de você ser um cara de mídia, por exemplo, e estudar sobre criatividade. Porque existem técnicas para você estimular a criatividade. Por isso que a gente fala sempre do generalismo aqui, dessa conexão de pontos. Porque um cara que estuda mídia e só mídia, ele vai ser um grande especialista. Mas um cara que estuda mídia, aí pega um pouquinho de logística, aí pega um pouquinho de redes sociais, aí pega um pouquinho de CRM, no todo ele entende, existe uma forma de fazer. Porque o óbvio aí nessa história, se tem um desafio, nós precisamos crescer a categoria, nós vamos lá no veículo de mídia, fala, pessoal, precisa achar o público que compra instrumentos, Exatamente. Aí o cara, vamos pegar pessoas que buscam música no YouTube e colocar uma no YouTube. Todo mundo faz isso, é o que você falou. Se a gente fosse competir com os grandes players, o CPM lá em cima, que é o custo por mil, aí, que é uma métrica de mídia, pessoas atingidas, e aí era mais o mesmo. Então, vocês tiveram essa sacada aí junto com a Ogilvy e, ganharam um leão de Cannes. Isso é absurdo, muito legal. Vou para uma outra pergunta polêmica, porque hoje o papo é polêmico, tá? Vou começar por... Você disse que o profissional de mídia do futuro talvez seja um designer. Me explica essa lógica. Acho que muito baseado na inteligência artificial, e a gente teve o privilégio de participar de alguns eventos do Google em que mostraram fortemente o uso da inteligência artificial na criação de anúncios. Baseado nisso, o que eu discuti muito com o meu time, falava muito, é que o designer, ele vai ser esse cara que vai ajudar nessa criação dos anúncios. Ele sabe fazer essa leitura do criativo. E esse criativo, se eu começar a embasar ele de, poxa, isso aqui tá dando CTR, isso aqui tá funcionando, dando dados para ele vai levar toda a ideia criativa para lá. A gente começou na época na Netshoes a trabalhar isso com o nosso time de designer lá. E foi muito rico ver isso, o quanto que eles estavam gostando de saber dos números. Poxa, minha campanha tá funcionando. Porque às vezes a gente acha que a cor vai definir, era engraçado, às vezes um criativo mais feio tinha mais CTR do que um criativo super bonito que a gente pensou. E isso até gerava uma dor no designer. Então, como eu explicar isso pro designer? Como o designer pode embelezar esse negócio que esteticamente para ele e para nós é feio, mas tem um resultado, mas com algum elemento ali chamou atenção. Alguma palavra, alguma mensagem que eu fiz naquele elemento, mesmo que ele seja feio, ele chamou atenção. Então, como esse designer usar esse dado para ele criar? Então, eu acho que a partir do momento que a gente vê a inteligência artificial sendo feita para criar filmes, peças, entre outras coisas, essa persona, ela passa a ser um papel-chave dentro do negócio da mídia. Então, ele antes era um cara que eu pegava o briefing, passava para ele executava tudo que o planejamento pensou, tudo que o time de mídia tinha pensado, e ele colocava o botão tem que estar ali, e ele era muito mais uma replicadora. A partir do momento ele passa a ser o cara protagonista dessa conversa, porque ele começa também a dar os drives dele do que pode ser positivo para a criação. Então, eu acho que a criação começa a se juntar com mídia, e isso vai ser algo muito legal e diferente daqui para frente. Que é um ponto que eu falo muito da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela usa dados do que aconteceu. Ela não cria dados. Ela consome dados. Poxa, ela pode criar um filme, mas todo aquele filme que ela fez foi baseado em alguma coisa. Então, o grande poder da inteligência artificial para mim no futuro é quem vai estar produzindo esses conteúdos. Então, se a gente está produzindo um próprio conteúdo bom, a gente vai ter um conteúdo bom. Quando a gente discute, poxa, o TikTok hoje está enviesado, está com muito fake news, muita coisa, porque a gente está produzindo esse tipo de conteúdo. Se eu produzir um conteúdo bom, de qualidade, esse conteúdo vai começar a ser relevante. Então, acho que o grande segredo também, quando a gente olha da inteligência artificial, é o quanto que a gente vai estar capaz de produzir novos conteúdos para essa inteligência consumir. A gente se encontrou no GML do Google, que é um evento que tem no Google, na Califórnia. E naquele evento, que acho que foi um dos melhores, porque o assunto foi IA, né? Assim como todo evento de tecnologia nos últimos 2 anos foi isso.
que basicamente você coloca seu site e a plataforma cria a segmentação, ela cria os anúncios, ela cria tudo. Então, o profissional de mídia de antigamente, que era, colocava até a palavra-chave, né? Sim. Colocava a palavra-chave, o público, a região, isso basicamente você vai ter um cara ali por trás muito mais com um olhar criativo, artístico, baseado em analytics, para guiar a ferramenta do que o que era antigamente, né? Porque ele vai ter que, até na criatividade de pensar nas segmentações. Se a gente for É. olhar a segmentação simplista que a gente tinha até então, e acho que e os próprios veículos também têm provocado isso na gente, você não tem aquele cara, o cara que se assiste futebol em determinado canal de televisão tem 45 anos e é morador de tal cidade. Não existe mais Não existe isso. mais. Não existe mais isso. Até Esse cara porque o que tá jogando Free Fire, esse cara tá vendo Exatamente. TikTok, esse cara, tipo, tem uma infinidade de assuntos. Ou esse cara tá fazendo yoga, tá fazendo, tipo, outras coisas que a gente nem imagina que esse cara tenha. Então, como a gente conseguir conectar essas audiências, é um trabalho mais criativo do que ser sistemático que a gente Exatamente. tinha. Os estereótipos estão cada vez se desfazendo. É. E aí vamos para a pergunta polêmica. A gente falou de alguns cases aqui, né? Mas você tem um ponto que às vezes eu não gosto de case. Por quê? Eu já tenho, nos últimos 2 anos, eu acho que a gente passou por um período de produzir case para produzir case. E o case não tinha uma efetividade. Então você lia lá, você entrava lá nas plataformas, poxa, mudou, ganhamos um lift tal, de tal resultado, mas quanto que aquilo ali impactou a massa? Quanto que aquilo ali foi de fato relevante para a mudança do negócio? Às vezes ganhamos 30% a mais de conversão no resultado fazendo esse case aqui. Baseline baixíssimo. Poxa, beleza, cresceu 30%. E aí? Que história é essa que você está contando, né? Então, o meu questionamento é que a gente tem que estar preocupado, e por várias vezes eu neguei, falei, gente, não vamos publicar case, não vamos, tipo, não precisa, calma, não preciso lá fazer por fazer case, não é o nosso objetivo. A gente tem que fazer algo diferente. Aquilo ali mudou o negócio, é um formato novo, é uma coisa diferente. A gente está ajudando, porque qual que é a importância do case? Quando eu mostro para alguém algo legal que nós fizemos, que as pessoas podem aprender com aquilo e replicar. Fomentar o mercado. Fomentar o mercado. Agora, se eu faço um case que, tipo, eu usei uma técnica dessa aqui do Google ou do Meta e TikTok, que seja, qualquer outro forever, formato que seja, e aumentei meu resultado, poxa, isso mudou muito o negócio. Você está ajudando alguém? É escalável, né? É replicável só. Que negócio, eu vendia 10 balas, aí vendi 13 e cresci 30%. Você vendia 10 ainda, né? Não é. Então, eu acho que é muito sobre qual a importância daquele negócio, o que de fato ele mexeu na cadeia, e aí você acaba ficando muito mais exigente nesse sentido. Você tem que ver o negócio que ele vai mudar. A gente fez vários cases lá em que a gente conseguiu bons resultados, excelentes resultados. Mas a gente tem que escolher qual que a gente vai falar. Poxa, Liquidação Fantástica, que você participou, que a gente fez junto, cara, é um negócio que tem que contar. Não tem como não contar aquele negócio que a gente, tipo, eram 14 horas no ar. Eu brinco que era mais que o R.R. Soares. Então, tipo, 14 horas no ar falando de uma liquidação fantástica em que o cara não podia comprar ainda naquele momento. E quando abriu a transmissão, a gente vendeu pra caramba. Quando a gente fala de campanhas de Wi-Fi, poxa, ninguém fazia um formato de Wi-Fi. Nem os aeroportos vendiam, nem eles sabiam que tinha dinheiro ali, né? Tinha aquele formato. Então você tem. Cheguei a fazer isso esse é um isso case. você tem que contar, isso você tem sim. que falar, é diferente. O Deezer é uma coisa diferente. Quando a gente começou a fazer ASO, veio um cara falar com a gente, o pessoal da Rank My App, o que é isso, ASO? Que é a otimização em apps. Uhum. Nada mais era do que uma lógica do que o SEO para aplicativo. Então, como eu otimizar meu app para que ele tá bem ranqueado? E a gente foi um dos primeiros a começar isso, a Jocasta que trouxe esse cara e trouxe esse projeto, e a gente começou a fazer. A gente, na primeira Black Friday, a gente era o app mais baixado do Brasil e o primeiro na lista de ranqueamento. Mas foi um trabalho que a gente aprendeu, foi lá, descobriu um negócio diferente. E mesmo com o dinheiro que os outros colocavam, eles não passavam a gente em primeiro lugar. Mas por quê? Porque a gente tinha feito um trabalho orgânico que estava conseguindo aparecer em primeiro lugar nas palavras. Então, se o cara pesquisava
Black Friday a gente aparecia, os caras pesquisavam, preço mais baixo aparecia, a gente estava bem ranqueado, a gente fez um trabalho de dedicação para aprender sobre isso. A gente criou um projeto que a gente foi pro GML apresentar lá no Google, que é o Deep Link, foi o Deep Link. Um projeto que a gente queria, de fato, aumentar a instalação de aplicativos no nosso app. A gente tinha como objetivo também fazer a venda, porque não era só instalar por instalar. Instalar por instalar, estava surgindo inúmeras ferramentas com pilotagem por custo por CPI. Poxa, aí eu tinha um monte que eu poderia pilotar, reduzir, otimizar o CPI e fazer. Mas a gente queria que esse cara instalava e fizesse a conversão. E aí a gente, com o Google, a gente faz o beta do formato que é o Deep Link, em que o usuário pesquisava um produto, digitava lá um smartphone, na plataforma do Google, na hora que ele clicava naquele produto no Google Shopping, ele era direcionado para o nosso app, se ele tinha um app instalado. Se ele não tinha um app instalado, ele era direcionado ao Play Store, baixava o produto, baixava o app, e quando ele abria o app, abria na página do produto que ele tinha interessado. Na Serasa a gente diminuía fez isso também, a conversão, melhorava o resultado, melhorava o meu CPI, ou seja, tinha um propósito porque a gente estava fazendo aquele formato. Eu tinha um objetivo para fazer aquele formato. E eu acho que o case tem que ser isso. No final, essa questão do Deep Link é diminuir fricção, né, entre o que o usuário quer e ali deixar ele na cara do gol. Porque antes ele ia lá, ele entrava na página, tá lá, abre o app, então tudo é fricção. E a gente fez isso na Serasa também, nossos resultados eram absurdamente melhores quando o cara já tinha um app da Serasa, ele clicava no anúncio e já abria o app dele, né? Exato. Com a senha, personalizado e tudo mais. Vou pegar esse gancho e você também tem... O Montalvão tem muitos ditados e aprendizados, tá? Isso é coisa do interior. Você disse que quem chega primeiro bebe água limpa. O que isso quer dizer? Eu brinco... A gente tava conversando, lendo no paralelo, né? O Duda Mendonça fez o caso de coisa, a gente tem que fazer o caso e case. O beber água... quem chega primeiro beber água limpa é exatamente vai muito desse de como a dificuldade cria a oportunidade, né? A gente no Magalu, quando a gente começa no e-commerce, quando eu entro lá, a gente tem um orçamento infinitamente menor do que os nossos principais players. Na época, Americana e Submarino eram líderes absolutos de audiência. A gente tinha que, de fato, se reinventar. E aí eu lembro do Donato trazer as primeiras agências de publicidade para nós de ambiente digital, era a antiga Casa Digital, que depois vira do grupo JWT, recentemente com outro nome, a agência Casa, eu acho que agora... Casa, mudou vários nomes. E a gente quer implementar o Google, né, para fazer campanhas de link patrocinado. E a gente pouco sabia daquele negócio. E aí, em paralelo com a agência, a gente consegue pegar o beta do Google Shopping. E o Google Shopping no Brasil e no mundo, quando ele começa, ele é orgânico. Ele vai para a nossa área de SEO, o Everton começa liderando aquele projeto. E a partir do momento que a gente vê aquele projeto, esse aqui não é SEO não, esse negócio aqui vai virar pago, porque você mostra a imagem do produto, você mostra a descrição, você mostra o preço, isso aqui vai ficar pago. E a gente começa já a trabalhar e conversar com o time de SEO. A partir do momento que o Google vira para o pago, a gente já está pedalando. Então a gente já sabe mexer, a gente já sabe como funciona, a gente já sabe qual que é a descrição, qual que é a melhor imagem, qual que é o preço. Tem que colocar esse preço à vista que chama atenção do que o preço parcelado. O preço à vista é um preço mais barato, porque no Brasil a gente tem uma condição à vista melhor, então dá um CTR maior na peça. Esse negócio eu posso acelerar o investimento que aqui agora eu vou conseguir acelerar porque eu sei quais os termos que ele buscam mais, porque eu aprendi isso em SEO. Então, ou seja, eu saí na frente porque eu consegui aprender primeiro que todo mundo. Então, quando todo mundo chegou, eu já estava pedalando lá na frente. Eles vão me alcançar. Uma hora eles vão se alcançar. Com dinheiro ele vai conseguir me alcançar. Mas eu ganhei pelo menos uma folga nessa corrida. Dei um tempinho ali para eu correr. Então é sobre isso. Então, legal. Acho que testar primeiro. Na Story Learning a gente tem uma crença absurda no generalismo. De você, por mais que você queira ser um grande especialista, sua capacidade de aprender sobre outras áreas na sua órbita e para que aquilo gere soluções únicas. Então a pergunta é: mas Matheus, eu sou um redator, o meu foco é escrever filmes publicitários, eu quero ganhar Cannes, a minha vida é essa, eu quero um dia ser o segundo Washington Oliveto no Brasil. Por que eu preciso entender a lógica de mídia? Por que eu vou gastar meu tempo lá 2, 3 meses fazendo um curso de mídia? O que isso pode me ajudar? Acho que o grande ponto dessa pergunta, Matheus, é que eu fiz publicidade. E a publicidade é quando você olha
ela é totalmente um ambiente... O sexo dela é ser criativo. Eu lembro quando a gente teve que fazer o TCC, todo mundo queria ser o criativo. E aí o Robson, um amigo nosso, falou, não, gente, vamos ter que dividir. Não vai dar pra todo mundo fazer a parte da criação. Cada um vai pegar alguma coisa. Eu queria pegar a mídia, mas aí dividi com a menina, com a Vivi, falou, não, Vivi, pode fazer. Eu fui para a área de planejamento. Mas também queria ter uma veinha lá na parte criativa. E o grande segredo é que a gente rodava muito entre todo mundo lá no TCC, a gente discutia, a gente fazia as nossas reuniões, porque todo mundo queria participar da criação. Mas todo mundo tinha que entender um pouco do seu negócio. Então, eu tinha que entender de planejamento, para fazer um bom planejamento. A Vivian tinha que fazer a parte de mídia, o Renato tinha que fazer a parte de briefing bem feito, de atendimento, e aí você tinha uma outra parte que cuidava da parte de criação, e o redator. Então você tinha um mix ali de pessoas trabalhando. A Lília era o nosso time do TCC, a gente ganhou o primeiro lugar do TCC lá na nossa faculdade na época. E ali deu uma lição muito grande para mim, que tipo, eu posso ser um bom planejamento e fazer a parte de criação, porque eu trouxe insights ali que seriam usados na criatividade, porque a gente começou a consumir dados e eu trouxe, galera, esse produto que a gente vai fazer aqui, ele hoje está mais consumido pelo público feminino. Então, se a gente não tiver uma linha criativa ou tiver personas de público feminino na nossa concepção da ideia, a gente não vai conseguir falar com ninguém. Então, ou seja, a gente tinha um ar de criatividade em buscar, em trazer esses dados também. E acho que está muito ligado a você saber sobre um pouco de tudo. Meu pai falava que era muito bom, é melhor você saber um pouco de tudo do que você saber muito de pouco. Porque isso te dá um leque de discussões muito grande. A minha esposa mesmo fala, poxa, então a gente vai almoçar em algum lugar com uma pessoa que nem que você conhece, consegue conversar com o assunto com um cara. E eu tô agora no setor médico, eu vou lá conversar com os médicos, consigo conversar de qualquer assunto. E os caras falam de patologia, às vezes eu não entendo a patologia da molécula e tal. Mas se eu puxar algum assunto ali que é relacionado àquele ambiente, eu vou conseguir conversar. Então é sobre isso. Você tem que estar consumindo informações e aprendendo de todos os lados para que em algum momento aquilo ali vai ser útil. Em algum momento você vai conseguir usar. Pô, você é redator, você consegue, através do conhecimento de mídia, saber que o cara de mídia, ele consegue te entregar como é que o usuário busca, que tipo de palavra o usuário mais se engaja, qual que é o perfil daquele usuário. O Google, a Meta, o TikTok, eles têm estudos muito profundos, tipo, a sua audiência também gosta de música, também gosta disso, daquilo. Então, pô, você consegue criar uma... A gente tem, aí você vai falando, mas lembrando de alguns cases. A gente teve agora nas Olimpíadas, na Netshoes, a gente tinha um quiz. E o quiz, a gente montou todo ele burocrático, para fazer as perguntas para o consumidor, se ele tinha passado se ele conhecia tal produto e tal, e se ele conhecia determinado esporte. E aí meu time foi e me apresentou o quiz, eu falei, gente, isso não tá legal. Quem que vai responder isso aqui? Eu chamei uns meninos de criação, falei, gente, vamos perguntar perguntas diferentes aqui. Então, tipo, porque a gente não podia falar o termo Olimpíadas. Então, vamos fazer igual o livro Harry Potter. Você sabe quem. Então, olha, sabe aquele esporte que vai acontecer, aquele evento, tal lugar, que tem um monte de arcos? Tipo, responda pra mim, onde aconteceu e no Rio de Janeiro? Então, a gente foi brincando com as coisas, foi brincando com os termos e fazendo uma maneira diferente, que juridicamente a gente levou depois lá pro juiz. Não, vocês não estavam falando das Olimpíadas, mas eu tava falando das Olimpíadas. E agora eu sou um cara de eventos, eu trabalho com produção de eventos. Meu negócio é montar um evento foda, uma experiência foda. Por que eu preciso saber de mídia? Exatamente porque você vai ter que gerar uma experiência pro consumidor que ele depois vai compartilhar aquela experiência numa rede social, que é uma mídia. Como a gente falou lá, de mídia paga, mídia orgânica, mídia ganha, ela acaba se tornando uma mídia ganha quando a pessoa compartilha, quando ela comenta, quando ela fala. A gente fez um evento, a gente começou o ano em 2023 a fazer a Netshoes Run, e nosso principal objetivo era fazer uma experiência com o consumidor. A gente queria criar a melhor experiência em corrida no Brasil. Porque a gente via que as corridas estavam indo para uma vertente de business, totalmente focado em, cara, pague mais e tenha menos. Cansamos de ver corridas em que você pagava absurdo para ter uma banana preta, suja, ou
de não boa qualidade. E uma das coisas que a gente colocou de cara, poxa, a gente tem que fazer a melhor experiência possível para o corredor. O investimento que a gente fazia numa corrida, ele se tornava infinitamente maior do que investimento em propagação. A gente pegava o volume de impressões, comentários, PR, divulgação, aumento da venda da nossa categoria de corridas. Então a gente começou a ganhar portfólio diferente que a gente tinha. A indústria começou a falar, pô, peraí, esse cara tá falando de corrida, esse cara tá fazendo bem corrida, então eu preciso ter meu portfólio aqui de um produto que é meu especialista para corrida, tem que estar naquele site lá, tem que estar no site da Netshoes, tem que estar bem ranqueado para os meus consumidores irem lá e comprarem. A gente começou a criar comunidades, então a gente trouxe influenciadores dedicados para fazer isso. A gente trouxe a Bruna Yannis, e ela se transformou um fenômeno em corrida, contando a corrida, trazendo pessoas que não estavam na corrida para praticar a corrida. Eu brincava lá com o meu principal ponto que eu olhava lá na corrida, era o banheiro. Eu falei, o que é banheiro? Eu falei, porque todo mundo que vai fazer corrida, não, antes da corrida, vai no banheiro. Então, ou seja, eu não posso oferecer um banheiro químico para essa pessoa. Eu tenho que oferecer um banheiro de boa qualidade. E a gente gastou uma fortuna para trazer um banheiro do Rock in Rio. Aí tinha um amigo meu que falou, poxa, mas diminui aí, tira o dinheiro do banheiro do Rock in Rio. Eu falei, cara, não posso, ali não é uma experiência do cara. Sim. Se eu faço uma experiência diferente ali naquele momento, em que ele precisa de algo de boa qualidade, ele vai ficar com isso guardado na memória dele. A maioria faz na rua mesmo, sendo bem sincero, ali o banheiro tá cheio. Entendeu? Eu preciso gerar uma experiência, uma quantidade gigante que a gente colocava. A gente colocou as melhores frutas, a gente colocou, fizemos parceria com Gatorade e Vigor, então tipo, a maioria das coisas não dava isso, a gente conseguiu colocar. O nosso ticket era extremamente competitivo, um kit absurdo, e ainda tinha, por exemplo, você pagava o kit premium, você ganhava uma quarta venta, que é um produto também de desejo. E aí o mais legal disso, da experiência de marca, quando você fala do cara do evento, você vai estar na rua lá no Ibirapuera, você vai ver uma pessoa com uma quarta-vento roxa, quarta-vento roxa da Netshoes. É mídia. É mídia. É isso aí. Eu acho que o cara de eventos, ele vai entender, primeiro, como é que eu trago pessoas para o meu evento com o poder da mídia, que é gigantesco, como é que eu crio momentos no evento que geram mídia, e como é que eu vendo espaços no meu evento que também é mídia, que ajuda a pagar o seu evento e transformar a experiência, que nem a Netshoes fez. E eu falo com bastante propriedade, porque sou corredor de rua também. E a grande sensação é que é isso, as corridas estão ficando mais caras e com menos qualidade. E a maioria das corridas que eu fiz de rua, eu não repetiria. Então, porque eu já fiz uma vez e não é é um sofrimento. É muito cedo, aí chega lá, é trânsito, você passa frio, fome, não tem banheiro, mas você vai pela energia. Mas, de fato, é uma forma de pensar eventos como mídia pós, mídia venda, mídia atração. E isso, Matheus, é muito por conta de, tipo, eu não entendia nada de evento. Nunca tinha liderado a área de eventos. O Magalu não liderei nos eventos. Foi na Netshoes que a gente foi participar de eventos, de cuidar de um evento. E a gente trouxe uma agência para nos ajudar na parte de assessoria esportiva para montar o evento. E foi vivenciando o evento que a gente via, poxa, aqui tá faltando alguma coisa. Uma das outras coisas que eu cobrava muito no meu time era, tradicionalmente nas corridas, e aí eu falava, por que acontece isso? É normal, todas as coisas são assim. Era você deixar suas coisas, o guarda-volume era num saquinho. Sim. Era um saquinho plástico. E é um saquinho plástico feio, horrível. Eu falei, gente, o que é isso, gente? Isso aqui eu preciso vender para alguém. Eu preciso montar isso aqui num guarda-volume, preciso fazer um negócio diferente para alguém pagar para que isso aqui seja um negócio legal. E aí colocava numa lona, no chão, e os guarda-volumes ficavam lá anotados na canetinha, e colocado espalhado, aí ficava um monte. Ele falou, gente, o que é isso? Qual que é a experiência que o consumidor está tendo desse negócio? Preciso fazer um negócio diferente. Aí a gente já começou a mudar, no outro ano já era numas prateleiras, já era num outro, tipo, a gente foi provocando o negócio. A gente, poxa, na maioria das corridas a gente não pensava na pessoa que ia lá acompanhar. Então a gente tinha uma corrida kids, eu falei, mas e a mãe? Vai levar a criança, vai ficar onde? Montamos uma tenda para receber as pessoas, para elas esperarem até o pai ou a mãe que foi correr, Vendeu terminar. a tenda não? Vendeu a tenda para patrocínio não? Vendemos a tenda para patrocínio também. A gente fez a corrida kids, a gente trouxe o filme da Tartarugas Ninjas em São Paulo. Ia ter o lançamento do filme e ela disponibilizou para todas as crianças que tinham feito inscrição o ticket pro ingresso, para assistir o filme. Ou seja, a gente transformou em mídia esse negócio, transformou em um asset de serviço. Então, e isso só aconteceu porque eu vim de mídia... Tinha um cabeça de mídia. Para dentro do evento. Tinha uma cabeça de mídia. O cara de evento também pode ter esse lado.
Se ele chegar lá no meu negócio, ele vai me trazer uma contribuição diferente. Então, quando a gente fala lá, poxa, o cara de eventos tem que entender só de eventos. Não, Tem que entender de tudo. ele tem que entender de tudo, porque isso vai ajudar ele. É isso aí. Montalvão, por que você acha tão importante consumir conteúdo de outros negócios que não é o que você está inserido? Eu preciso aprender. E aí tenho alguns exemplos que eu falo. Tinha a Jocasta trabalhou comigo bastante tempo. E ela era fã de Star Wars. E eu achava aquilo ali, esse negócio Star Wars, bobeira. Achava... Não tinha o menor interesse, porque eu achava chato, boring. E aí ela me provocava disso, não, é super legal. Eu falei, então beleza, então tá bom. Então pra matar a discussão eu vou assistir. Então me ensina qual que eu tenho que assistir. Aí ela falou, tem que assistir desse aqui até o final. Aí assisti eles. Eu assisti todos, eu peguei um final de semana e assisti todos. Gostei daquele negócio? Tipo, mais ou menos, ainda sou gostando. Mas eu dei valor pro negócio. Porque as tecnologias que eles usaram para criar aquele filme, naquele momento, naquele cenário, eram extremamente diferentes. Então eles fizeram algo disruptivo para a época. Então ali eu dei valor para a franquia e falei, poxa, é um negócio legal. Os caras estão fazendo... E tem muita gente que era apaixonada por esse modelo que eles fizeram, por essa mudança de paradigma, né? E por isso que eu gosto de ler muita biografia, gosto de ouvir muito podcast, sou fã do podcast do Zero ao Topo, porque traz muitos empresários muito nacionais de outros segmentos, e você escuta história de tudo quanto é lugar. Então, a história da churrascaria Fogo de Chão é super legal, a história da Vivenda do Camarão, a história de... tem um cara que faz traz só importação de máquinas que usam de lipoaspiração. Então, tem um monte de coisa que você nem conhece, que você nem sabia, de empresas que faturam mais de 1 bi no Brasil, que são empresas familiares e tradicionais, que começaram a criar, que não estão no capital aberto ainda, mas que logo mais estarão. Mas que te ensinam muita coisa. Você começa a entender as coisas. Então, poxa, tive recentemente numa de segurança e ela mostrou o quanto que mudou o modelo de segurança no Brasil. Segurança era só predial. Hoje ela é de condomínio. Então, e todos os condomínios hoje... Porque tem a primeira empresa a colocar terno, esqueci o nome, depois a gente tem que pegar. Teve uma empresa que veio que é um dos fundadores são de Israel, e eu vi lá no Zero ao Topo que conta que ela, para colocar a parte de segurança, dar um pouco mais de impunidade, colocou o segurança vestido de terno. Foi uma das primeiras a fazer isso no Brasil. Inovou e mudou o modelo. Então hoje quando você vê alguém de terno, foi uma empresa lá atrás que começou a fazer isso e a mudar ao modelo que a gente hoje olha de segurança privativa no Brasil. E acho que não tem nenhum propósito terno. E acho que não tem nenhum propósito, que foi lá alguém, tipo, não, ela tem uma regra. Quando a gente olha os prédios da Vitacom, né, que a gente viu, e aí na propaganda ganhou uma propaganda grátis aí. Mas, poxa, por que coloca um monte de estabelecimentos embaixo do prédio, né? Exatamente porque gera mais segurança do que eu fazer só um prédio rodeado de muro. Prédio murado, ele não tem ninguém em volta dele. Fica à mercê do bandido, você não tem como você fugir e pedir ajuda. Quando você tem uma área comercial, tem gente. Gente protege gente. Gente viu, relata, conta, liga, avisa, tenta proteger. Então muda. Então, você gera-se mais proteção do que simplesmente um muro super alto com um monte de alambrado. Então, eu saberia desse assunto? Não. Dificilmente saberia desse assunto. Mas quando você ouve um podcast, ouve a história de alguém, você começa a entender esse assunto. Isso um dia vai ser útil para mim? Poxa, por enquanto, por enquanto não, mas talvez um dia, se eu for comprar alguma coisa ou fazer alguma publicidade desse sentido, eu já sei um pouco mais desse assunto. É isso aí. É sobre isso que eu falo, de a gente tá sempre aprendendo se continuamente. É isso. E a gente está num momento em que a gente precisa ouvir sempre os dois lados. Não dá para ouvir só um lado. A gente sempre ouve os dois lados. A gente tem que discutir e ouvir sempre as duas informações. Porque é só assim a gente vai conseguir ter a nossa definição do que a gente pensa. Porque se a gente acaba ouvindo só um lado ou ouvindo o outro lado, a gente vai ter uma formação muito mais composta de um modelo. Se a gente ouve os dois e tira a nossa conclusão, a conclusão é nossa, é uma decisão
nossa do que a gente acha, do que a gente entendeu. Legal. Se você tivesse que escrever hoje, num papelzinho, uma previsão de futuro para o marketing, para você abrir uma caixa enterrada daqui 10 anos, o que você apostaria nessa escrita? Nada. Não vai mudar tudo que eu falar, não vai valer nada daqui pra frente. Vai mudar muito. Mas a gente... Alguns momentos que eu tive a oportunidade, eu consegui ver um pouco do que ia acontecer. Isso me ajudou bastante. Então, quando eu fui na SXSW a primeira vez, o principal assunto em voga era a discussão sobre as fake news. Qual era o papel das plataformas a respeito das fake news. Então, principalmente, a cobrança era muito grande sobre o Meta. E o Meta alegava que ele não era uma editoria. E ele não podia ser uma editoria. Porque se ele começasse a filtrar aquele conteúdo, ele seria caracterizado como editoria. Então, ele não poderia ter lado. Então, não posso tomar de lado, mesmo que aquele assunto fosse ruim para um lado ou fosse ruim para o outro. Mas a gente estava falando de verdade ou mentira. E aí é onde a gente teve mais uma discussão sobre esse assunto. E aí a gente vê depois explodir no Brasil a explosão dos Sleep Giants, cobrando os anunciantes, porque estavam anunciando em determinada plataforma. Então a gente já sabia que esse assunto ia começar. Quando assisto a palestra da menina de 15 anos no YouPix, ela fala de Musical.ly que depois vira o TikTok. Eu vou assistir na SXSW também um ano e vejo uma palestra de um cara falando dos direitos de transmissão que estavam mudando para as plataformas. Então, o Meta tinha acabado de fazer uma aquisição de transmissão da NASCAR. E a grande discussão, eu fiz até um artigo, acho que na época, para uma revista, sobre isso, como que os direitos de transmissão seriam algo extremamente importante e relevante para a manutenção da audiência. Porque o que hoje a gente precisa de audiência é o que está acontecendo ao vivo. Assistir o que aconteceu ao vivo é uma audiência importante, interessante, mas ela não é a principal, é a que dá o grande negócio. Por isso que a gente vê hoje uma diversificação das plataformas no direito de transmissão. A gente antigamente tinha quarta-feira, às 9h30, domingo, às 4 da tarde, os horários de transmissão de jogos. Hoje não é assim. Não é assim. Hoje está espalhado. Então, eu não consigo falar o que vai ser uma previsão daqui para frente. Eu consigo falar do que eu tô vendo agora, que eu acho que vai ser daqui para frente. Se isso vai se consolidar, pode acontecer inúmeras coisas daqui para frente. Mas, por exemplo, o uso dos influenciadores, eu temo a entender que ele está indo para um caminho não muito bom. A gente tem que tomar cuidado com o uso dos influenciadores. A gente recentemente tem lido a matéria de transformar crianças em afiliados, em produção de conteúdo de monetização, em algumas plataformas novas. Então, você tem um cuidado muito grande. Você tem a questão das apostas. Então, como o influenciador pode induzir uma aposta. Então, acho que tem um momento agora de definição do qual vai ser a regra do jogo para o influenciador. De como a gente vai trabalhar esse tipo de mídia, porque eles transformam uma mídia forte. Alguns têm mais audiência ou são mais relevantes até de que inúmeros canais de televisão, que eram grandes audiências. A outra é o mix das mídias. Não há como você fazer hoje um plano de mídia com 2 ou 3 mídias. Muito difícil. Você vai ter que usar um artifício, um arsenal muito grande. De evento a disparar push, a mandar um seeding para casa do cara. Então, muitas opções e você vai ter que fazer muitas opções. Porque essa audiência está muito diversificada. E isso gera um trabalho gigante. É trabalhoso, é muito trabalhoso. Porque você tem que entender muito de várias mídias. Só que você tem que saber depois como medir elas. E aí que a inteligência artificial ajuda com análises, né? Exato. Acho que Que é o ponto do cara ser generalista. Não adianta o cara só... Exatamente. Eu acho que a grande diferencial do futuro é que nós deixaremos de ter pessoas que são especialistas naquela área para operação, mas que são especialistas em dar contexto para IA para aquele objetivo. E aí, para você dar contexto, um cara de mídia tem que entender implicitamente
contexto de sociedade, contexto de comunicação, contexto do negócio, que hoje tá meio assim, não, cara, eu tô focado na mídia, mas para a mídia hoje ter a eficiência que vai ser cobrada no futuro, principalmente por esse mix de mídia, você vai ter que saber dar contexto do todo. E eu acho que pessoas que vão conseguir dar melhor contexto vão sobressair. E pegando um outro exemplo, agora um exemplo recente, eu fui num congresso gastro, com os médicos gastro, e a gente fez uma palestra explicando do quanto que os sistemas neurais têm impacto no gastro. O que para eles não poxa, você estuda isso, você tem esse entendimento, mas não é comum. Ele está acostumado a cuidar só da linha gastro. E, de fato, ele também não é só questão, só o mídia vai ser generalista, não, todas as áreas vão ser generalistas. Todos os Então, o profissionais. gastro, se ele não entender da parte neural, dos probióticos que podem ajudar ele também, ele não vai conseguir evoluir nas medicações ou no tratamento que ele está fazendo. Então, cada vez mais a gente vai ter essas conexões. Então, poxa, quando a gente fala, por exemplo, de déficit de atenção, que é o TDAH, é uma doença que tende a aumentar cada vez mais. Ainda mais quando a gente olha o público mais jovem, que consome inúmeras plataformas de mídia. O déficit de atenção é um efeito natural do volume de mídia que a gente está consumindo. É igual doença respiratória por causa de poluição. Exato. Então, doença do sono. Cada vez mais as pessoas estão tendo mais dificuldade com sono, porque você tem um consumo de mídia elevado, você tem uma dificuldade para dormir. Isso vai fazer com que você tenha uma disposição não tão boa no período da manhã, para você fazer uma atividade física ou algo assim. Então, quando a gente fala de generalista, não é só nós, não, é como um todo. Acho que vai ter que ser um pouco mais generalista. Isso cada vez você fica mais certo de que o caminho da especialização é um caminho que ele tem algumas dificuldades daqui para frente. Ele é importante? Poxa, ele é importante. Mas se eu não usar ela para outras áreas, eu vou ficar muito limitado. Boa. Gente, Rafael Montalvão, muito obrigado. Obrigado pelo papo, pelos ensinamentos, pelas dicas de livros que em breve a gente vai liberar aí no nosso perfil, e continue aí seguindo a Story Learn para você aprender com histórias que nem a do Montalvão e se transformar cada dia mais um profissional mais generalista, combinando conhecimento, técnicas, porque a gente acredita bastante que é para onde que o mundo está indo. Um abraço.